Assim, a Fórmula 1 nunca mudou tanto de uma vez só, né? É muita coisa. Porque muda chassi, muda motor, muda pneu, o pneu tá mais estreito, combustível. Agora é outro jeito de gerenciar a corrida. Porque assim, aí o Max meteu lá a história de que é a Fórmula E com esteroides. Também não é tanto ao céu nem tanto à terra, sabe? Por quê? Como sempre foi na história, quem fizer o melhor carro, quem gerenciar melhor as situações de corrida, vai continuar se destacando. Porque agora tem que poupar. Tudo bem, você tem que poupar energia. Mas no passado você tinha que poupar combustível. Quem não lembra das corridas dos anos 80 com o Mansell descendo do carro, empurrando, o Prost descendo do carro, empurrando, porque ele faltou combustível. Tem que poupar pneu. Você teve que poupar combustível, teve que poupar pneu. Né? Então, assim, gerenciar, poupar, não ir 100% do tempo, o tempo todo, 100% da energia o tempo todo, isso é parte do automobilismo. Sempre foi. É que hoje é um cenário em que você está falando de recuperação de energia, se eu tirar o pé na reta e carregar a bateria, o meu tempo de volta vai ser melhor do que se eu fosse com o pé no fundo o tempo todo. Então, vale a pena. Então, esse desafio de gerenciar tá aí para os pilotos. No passado, como eu disse, no passado gerenciava combustível, gerenciava pneu, agora vai ter que gerenciar outro tipo de coisa. E para nós na transmissão vai ser um desafio também, porque a gente depende um pouco também do que a Liberty vai fazer. A gente não sabe, quer dizer, a gente sabe, mas eu não posso contar, do que a Liberty vai colocar no vídeo para explicar para as pessoas, por exemplo, a bateria, né? O modo ultrapassagem, ou o boost, né? Porque transmitir Fórmula 1, transmitir automobilismo é muito difícil. Porque são 20 e tantas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo. E nem todas no quadro, né? Nem todas no quadro. Às vezes você está ali deduzindo pela torre de cronometragem ou por uma mensagem de rádio que chega e você está de olho em uma e tem outras acontecendo que você está ali monitorando, mas sem ver. De repente o piloto perde 2 segundos numa volta, você não sabe se ele errou, se ele fritou um pneu. E a gente viu na pré-temporada os caras fritando muito em entrada de curva, tendo dificuldade em saída de curva, o carro traseirando pra caramba, tal, porque os pilotos estão aprendendo assim, o que o piloto faz é brincadeira, né? Ele não tem que... Se fosse acelerar, eu fiz um desafio de kart que era só acelerar, frear e virar o volante, eu já me compliquei todo. Imagina todos os botões que os caras têm que gerenciar ao longo de uma volta. Então, é um desafio para a transmissão, para a Liberty contar essa história e para nós também fazer a leitura correta, deduzir, para poder conduzir o pessoal que está em casa do jeito correto, para que todo mundo entenda o que as coisas que estão acontecendo. Ainda mais, a gente também falava antes de entrar no ar, na TV aberta. Total. Porque você imagina que no Sport TV possa estar o heavy user, né? O cara que é fanático, o cara que conhece as namoradas dos pilotos, o cara que sabe tudo. Na TV Globo eu tenho que usar uma linguagem que a minha mãe entenda. Isso. Que a sua mãe entenda, né? Então é um desafio também equilibrar o nível de profundidade e às vezes, dependendo do que o Burt ou a Mariana disserem, voltar ao tema numa outra abordagem, de um outro jeito, com uma outra linguagem para explicar mesmo, né? É um desafio grande, mas eu tô bem animado. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque com essas mudanças, a gente mesmo teve dia que se sentava aqui para estudar e... A gente até trocou mensagem sobre glossário. É isso, né? Exatamente. Como é que a gente vai chamar o boost? Como é que a gente vai chamar o... Modo reta. A aerodinâmica ativa. Né? E bem ou mal, o narrador da Globo, ele tem embora o mundo tenha mudado, ainda é a pessoa que vai ter mais farol, alcance o farol no ali, país para esse tipo de coisa. Essa coisa que você falou de saber aprofundar e ao mesmo tempo ser bem didático, tem como planejar bem ou é muito na hora, EV? Mas não, é na hora, mas aí eu vou usar, eu acho, a experiência que eu trago da NFL, especialmente quando eu estava nas transmissões com o Paulo Antunes. Por quê? Pro brasileiro, tipo assim, se eu te mostrar um lance do futebol, você vai bater o olho e falar assim, impedimento ou não, fácil. Isso é natural para o brasileiro. Para o Paulo Antunes, tudo do futebol americano era natural. Um fumble, uma falta... Um safety. Então, tudo era natural.
Pro cara que tá no sofá no Brasil, não. Sim. Então, muitas vezes, eu me colocava no papel do cara que tava no sofá em casa. O Paulo comentava um lance como se ele fosse trivial, e pro heavy user ele era, mas eu falei assim, pô, será que o cara que tá vendo futebol americano pela primeira vez, Sim. ele conseguiu entender o que aconteceu aqui? Aí eu me revezava entre eu explicar, porque eu sabia, e entre eu provocar o Paulo para que o Paulo explicasse. Eu acho que eu vou fazer isso com a Fórmula 1. Com o time. Pensando na pessoa que está em casa e que talvez não seja um profundo conhecedor de Fórmula 1. Será que aquela primeira explicação, aquela primeira camada de explicação, ela foi suficiente? Se eu sentir que foi, vida que segue. Ou se tiver acontecendo alguma coisa muito importante ali, logo em seguida, tipo, cortou para uma tentativa de ultrapassagem, vida que segue, mas talvez eu segure aqui, guarde, falei, daqui a pouco eu volto aqui. Se não tiver acontecendo nada e eu achar que talvez o cara em casa mereça uma segunda camada de explicação para tentar para entender direitinho o que rolou ali, ou eu explico, ou eu provoco o Burt ou a Mariana para que eles expliquem, para que seja mais palatável para quem está em casa. E também a equipe que você vai contar, né? Você já falou do Burt e da Mariana, como que tá sendo esse momento de preparação entre vocês ali, como é que já tem um entrosamento, como é que vocês já tem um grupo específico de WhatsApp? Tem um grupinho de WhatsApp com todo mundo, o pessoal do Sport TV também, né? O Bruno, o Christian, o Jafone, o Rafa. A gente tem trocado muita informação para tá todo mundo na mesma página, né? Sim. Sobre como comunicar. A chefia também tem falado com a gente e tal. A gente tem sido um processo bem rico, bem legal, assim, o tempo todo trocando mensagem para a gente tentar encontrar o melhor caminho. Porque não é a continuação do que sempre foi, é uma nova Fórmula 1 mesmo, não é marketing. Né? E tem muita coisa nova que nem os testes do Bahrein esclareceram totalmente. Como é que vai ser uma saída de pit stop? Né? Tem aquele vídeo clássico, né, da Fórmula 1. Porque a Ferrari foi a primeira que encontrou a solução, digamos, para o turbolag. Ela avisou lá atrás, as equipes não deram bola, a Ferrari resolveu, aí quando as outras equipes descobriram, vamos mudar o regulamento, a Ferrari, agora não, agora eu encontrei. Aí para o Hamilton do lado, e o Hamilton demora uma semana para sair. O repórter da Fórmula1.com falando, e o Hamilton não saía, enfim. Tanto que eles ajustaram a história do procedimento de largada, né? Com esses 5 segundos extras e tal, das luzes azuis, dos painéis azuis ali. Enfim, tem muita coisa que a gente vai descobrir na primeira corrida, nas primeiras corridas, e a chance das primeiras corridas, até eles... Vamos voltar para a Europa. Claro que, mesmo à distância, você consegue fazer simulação, túnel de vento, computador, e blá, mas é diferente. As primeiras 3, 4 corridas ali tem risco de ser bem caóticas. Faço ideia do que eu vou fazer no meu time de fantasy. Não sei se vocês jogam. Faço ideia do que eu vou fazer. Mas vai ser bem... Vai ser divertido, vai ser trabalhoso, mas acho que a galera vai gostar. Acho que o público da Fórmula 1 tá todo mundo ansioso, curioso, e acho que no final das contas o resultado vai ser positivo.